Meus queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, semana passada, na última aula, eu introduzi com vocês aquilo que é o nosso tema de estudo agora, a Revolução Francesa. Quando se fala de Revolução Francesa, se fala de uma das revoluções mais emblemáticas da história humana. Uma revolução que vai mudar o caráter político não apenas da França, da Europa, mas do mundo. A Revolução Francesa, como eu expliquei para vocês, em grande medida, ela foi inspirada por um movimento de ideias que teve origem, inclusive, na França. Um movimento que defendia a liberdade, defendia a razão, defendia que os seres humanos, eles são seres de direito. Pergunta para o meu oitavo ano A. Qual é o movimento de ideias que inspirou a Revolução Francesa? Não estou ouvindo. O Iluminismo. Há alguma dúvida em relação a isso? Meus queridos, a Revolução Francesa, ela aconteceu em um ano, aconteceu em um dia, em uma semana? Não estou ouvindo? 10 anos. Então a Revolução Francesa não é um ato, é um processo. Alguma dúvida em relação a isso? O professor Edivan explicou para vocês que se houve uma revolução na França, é porque as coisas estavam indo bem ou porque as coisas estavam indo mal? Estavam indo mal. Só que para a gente entender o que é esse mal, o que se faz necessário? Compreender a situação da França no período em que a Revolução começa a tomar forma. Vamos lá. A França era um país na Europa pouco ou muito populoso? Na verdade, gente, a França tinha 25 milhões de pessoas, calcula-se. Era o país mais populoso da Europa, inclusive mais populoso que a própria Inglaterra da Revolução Industrial. A França era um país urbano, com grandes cidades e grandes fábricas, ou era um país mais rural, mais interiorano? Era um país rural. A maioria da população francesa ainda vivia do campo. E um detalhe muito importante, comparando com a Inglaterra. A Inglaterra já tinha dado um salto chamado Revolução Industrial. A França ainda estava num degrau abaixo. Alguém pode me dizer um sistema de produção que ainda não era a Revolução Industrial? Não era o artesanato, mas também não eram as fábricas. Qual era o sistema de produção que dominava o cenário francês? Não estou ouvindo. A manufatura. Há alguma dúvida em relação a isso? O professor também Edivan, na última aula, apontou uma outra diferença entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial da Inglaterra. Tem a ver com a participação das pessoas. Quem aqui tem bala na agulha para me dar essa diferença? Ramelaram? Ramelaram? Alguém quer tentar? Na Revolução Industrial. Opa, temos um candidato? Na Revolução Industrial não foram todos que fizeram a revolução. Foi a burguesia, correto? Sim. E na Revolução Francesa? Vai ser tudo. Todas as pessoas. Parabéns, meus parabéns. Gente, eu expliquei para vocês que quando se fala de Revolução Industrial, foi uma revolução feita pela burguesia inglesa. Quando nós falamos da Revolução Francesa, a gente fala de um movimento que a burguesia participou, mas pessoas pobres, camponeses, mulheres tiveram uma participação muito grande. Tudo bem? Foi a Revolução Francesa, como que eu posso dizer? Foi uma revolução mais popular. Deu para entender o que eu estou falando? Meus amigos, a última coisa que eu fiz quando eu saí daqui, eu tentei, pena que não deu tempo, eu tentei explicar para vocês a divisão da sociedade francesa. Essa é uma parte fundamental para nós entendermos o resto da matéria. Eu desenhei tinha até desenhado quando eu cheguei aqui, uma pirâmide, vocês viram isso? Meus amigos, nós costumamos usar pirâmide para falar sobre divisão social, por quê? A figura da pirâmide não mostra apenas os grupos, mas mostra uma hierarquia. Claro que quem está na ponta da pirâmide são os grupos mais ricos, os grupos mais influentes, correto? Se nós considerarmos a pirâmide, a sociedade francesa é dividida, guardem essa palavra, em 3 estados. Estados.
Pergunta para vocês, como estava dividida a sociedade francesa? Professor, em 3 estados. Cada estado é um grupo. O primeiro e o segundo estado são grupos menores, os mais ricos. O terceiro estado, vocês vão perceber que é um grupo que tem um pessoalzinho que é um pouco mais rico, mas a maioria são pessoas muito pobres. Então, a França estava dividida em 3 estados. Primeiro estado na ponta, o clero. O que seria o clero? A igreja. Alguma dúvida em relação a isso? Igreja tinha muitas terras. Igreja vivia no luxo. A igreja era um setor que mandava muito na França. Tudo bem até aqui? Embaixo do primeiro estado, quem nós temos? Não, mas qual o nome do estado? Segundo estado. Quem é o segundo estado? Sabe quem eram esses nobres? Grandes proprietários de terra. Na verdade, a nobreza ela lembrava muito os antigos senhores feudais. Então eram pessoas que tinham muitas terras, pessoas que comandavam com muita força. Tudo bem até aqui? A nobreza tinha 2 tipos. Aquela nobreza que ficava nas terras e aquela nobreza que morava junto com o rei no seu palácio. Deu para entender o que eu estou falando? Então, a nobreza era pobre? Era bastante rica. Não tinha tanto poder quanto a igreja, mas era muito rica. Detalhe mais sombrio. Se você pegar o clero e a nobreza, o primeiro e o segundo estado, não trabalhavam e não pagavam impostos. Viviam como? Ainda tinha aquele negócio de pobre é pobre, rico é rico? Sim. Meu Deus. Então o que acontecia? O clero e a nobreza, o primeiro e o segundo estado, viviam no luxo, viviam na ostentação, mas não trabalhavam e não ajudavam, não pagavam impostos. Então o peso dessa sociedade estava no ombro de quem? Do terceiro estado. Percebam o seguinte, o terceiro estado era um grupo um pouquinho mais complexo. Quem é que formava o terceiro estado? Primeiro a burguesia. Essa burguesia manufatureira, comerciante, era uma burguesia rica, mas ao mesmo tempo não tinha privilégios. Trabalhava e pagava impostos. Deu para entender isso? Segundo grupo do terceiro estado, os sans-culottes. Tá no caderno de vocês, não tá? Quem são os sans-culottes? Eram os pobres que moravam nas cidades. Não eram camponeses. Pobres que moravam nas cidades. Professor, eu só não entendi uma coisa. Por que se chamava sans-culottes? Entendam o seguinte, só para vocês ficarem sabendo. Naquele tempo na França, cada pessoa de um estado usava um tipo de roupa. Por exemplo, havia um tipo de roupa que só a nobreza podia usar. Vocês já viram essa roupa em filme? Eu vou ficar em pé aqui para vocês perceberem. Era assim. Os nobres usavam uma calça larga, pareciam 2 balões. Só que quando chegava aqui no joelho, virava uma espécie de meia calça branca. Vocês já viram isso? Aquela roupa bem grande e aqui viravam e usavam tipo uma sapatilha. Essa parte aqui era chamada de culotte. Essa parte era a meia calça branca. Quem eram os sans-culottes? A palavra sans-culottes quer dizer sem culotte. Eram os pobres que moravam nas cidades e usavam roupas normais. A calça e na perna toda tinha a mesma espessura. Eles não usavam aquela peça fininha chamada culotte. Por isso eles eram chamados de sans-culottes. Os pobres que moravam nas cidades. Tudo bem até aqui? Olha só. Terceiro estado quem formava? Burguesia, sans-culottes, mas a maioria absoluta, mais de 90% do terceiro estado, sabe quem formava? Os camponeses. Pessoas muito pobres, que viviam na terra dos camponeses, quase como se fossem servos medievais. Pagavam impostos, eram explorados. Então essa era a situação da França. Primeiro, segundo e terceiro estado. Pergunta, por tudo que eu expliquei para vocês,
Quem é que sustentava a França? O primeiro, o segundo ou o terceiro estado? Terceiro estado. Eu pergunto, a França era uma sociedade justa, senhores? Não. Era uma sociedade em que dois pequenos grupos tinham toda a riqueza e todo o poder. E eles estavam, exatamente, e eles se favoreciam explorando o terceiro estado. Tem, pena que eu não trouxe, tem uma figura que cai muito em vestibular. É tipo assim, é um desenho, é um velhinho e em cima das costas dele um padre e um nobre. O que que representa essa imagem? O terceiro estado sustentando o primeiro e o segundo. Quem é o primeiro e o segundo? É o padre, a igreja e o nobre, que é o segundo estado. E embaixo o velhinho significa o quê? O terceiro estado, que são os camponeses, os burgueses e os seus culotes que trabalhavam para sustentar essa sociedade. Eu poderia perguntar numa prova: a sociedade francesa era uma sociedade justa? De maneira alguma, era uma sociedade absolutamente injusta. E aí, gente, como desgraça a pouco é bobagem, o que acontece nos anos anteriores à Revolução Francesa? Uma grave crise econômica. Como eu expliquei para vocês, meus amigos, a França era um país agrícola. Era um país que em grande medida o povo dependia da agricultura. E aí alguns fatos vão fazer com que essa crise econômica nasça, cresça e machuque muito as pessoas. Primeiro, a França entra em guerras contra a Inglaterra. Meus amigos, vocês sabem que a Inglaterra era uma potência poderosa, a Revolução Industrial. A França gastou muito o quê? Dinheiro, e isso trouxe uma crise econômica para o povo. Então, as guerras contra a Inglaterra tiraram dinheiro do cofre francês. Isso fez com que a crise viesse. Outro fator importantíssimo: crises climáticas, ou seca ou enchente. A produção agrícola arrebentada. Eu pergunto, um país que depende da agricultura para sobreviver, como é que fica quando não tem agricultura? Quando vem a enchente, quando vem a seca, o povo começa a passar o quê, gente? Fome. Pode falar, gente, o povo começa a passar o quê? Fome. Então percebam, a França gastando muito com guerra, produção agrícola caindo pelas tabelas e mais do que isso, um desemprego muito grande. Sabe por quê? Inglaterra mais uma vez. Expliquei para vocês que na França ainda tinha manufatura. A Inglaterra começa a produzir itens industrializados com maior qualidade. Começa a vender na própria França. O que começa a acontecer com as manufaturas francesas? Por que você vai comprar da manufatura, produto que não é tão legal, se você pode comprar um importado da Inglaterra industrializado? Então percebam, a própria Revolução Inglesa na Inglaterra, a Revolução Industrial, estava sufocando o que? As manufaturas francesas. Isso causou um desemprego. Vocês compreenderam isso? Sim. Então percebam vocês o seguinte: a situação econômica da França começa a ir de mal a pior. O povo começa a passar fome. E aí eu pergunto para vocês: quando um povo começa a passar fome, até hoje é assim, quando tem uma crise econômica, o povo exige que quem resolva a crise econômica? Os pobres. Não. Quando um país está em crise econômica, o pobre, ele exige que quem olhe por ele? O governo. Vocês concordam comigo? O povo começa a pressionar o rei Luís XVI. O rei da França, Luís XVI, ele começa a ser pressionado. Ó, o povo está passando fome. Olha, o povo realmente precisa de comida. O rei, ele pensa, ele chama seus assessores e fala: aí, mano, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para tentar... Fala, minha rainha. Eles não tinham medo, tipo, dos camponeses morrerem nessa coisa, porque sem os camponeses, esse negócio deles ia dar tudo errado, porque os camponeses é a base. Nossa, que pergunta então, inteligente. Eles não tinham medo deles morrer? Na verdade, tinha tanto camponês que se muitos morressem, não ia fazer tanta falta. Eles eram sempre um protesto, tipo... E aí aconteceu uma revolta. E aí o rei começa a ser o quê?
Porque o povo é o que você é um povo revoltado. Gente, quem passa fome fica dando risada? Quem passa fome começa a protestar, correto? O rei ele reúne seus ministros e pensa assim, o que a gente pode fazer? E aí deram uma ideia para ele. Qual que é a ideia? Meu rei, você pode criar mais impostos e você pode fazer mais do que isso. Você pode fazer com que o clero e a nobreza comecem a pagar e aí isso vai trazer dinheiro e isso vai ajudar a situação, correto? O rei deu essa ideia. Gente, vamos fazer o seguinte, para resolver essa crise econômica, vamos criar mais impostos para o rei arrecadar mais dinheiro e também o clero e a nobreza que já são ricos vão pagar impostos. Eu pergunto, o clero e a nobreza aceitaram isso? Não. Gente, quem tem privilégio quer perder privilégio? O que o clero e a nobreza disseram para o rei? Meu rei, temos uma outra ideia para você. Olha como eles foram espertos. Nós vamos pedir para o senhor convocar a grande Assembleia dos Estados Gerais. O que é isso? Era uma mega reunião que reunia membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado juntos. Para quê? Para discutir. Só negros? Não. Primeiro, segundo e terceiro estados juntos, no mesmo lugar. Essa Assembleia dos Estados Gerais, na verdade, gente, ela não era convocada há 165 anos. Era uma coisa que há muito tempo não tinha sido mais convocada. Mas o que o clero e a nobreza disseram? Vamos convocar essa reunião para resolver a crise. Mas por trás dessa ideia havia uma armadilha. Que armadilha é essa? Na Assembleia dos Estados Gerais funcionava assim: não vai participar o primeiro, o segundo e o terceiro estado? Só que quando fosse para votar qualquer coisa, quando essa Assembleia fosse decidir qualquer coisa, como é que funcionava a votação? Clero com direito a um voto, nobreza com direito a um voto, terceiro estado com direito. Vocês perceberam a armadilha aí? Se o clero e a nobreza têm direito a um voto e o terceiro estado também, numa votação nessa assembleia, quem é que sempre vai levar vantagem? O primeiro e o segundo? Primeiro e segundo estado votam juntos, privilegiados. Tem quantos votos? Terceiro estado tem quantos votos? Então nessa votação, nessa assembleia, qualquer decisão, qual era os grupos que levariam sempre vantagem? O primeiro e o segundo estado, os dois privilegiados. Eles votavam juntos, tinham 2 votos. O terceiro estado só tinha um voto, sempre estaria no prejuízo. Então percebam, quando o primeiro e o segundo estado proporam para o rei reunir essa assembleia, qual que era a armadilha? Eles já sabiam que qualquer votação nessa assembleia, eles estariam em vantagem. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Só que é o seguinte, gente, o terceiro estado tem pessoas inteligentes. No terceiro estado tinham pessoas que perceberam isso. Você tinha uma burguesia que era rica, que tinha pessoas que tinham um grau de esclarecimento grande. O rei aceitou isso. O rei marcou para o ano de 1789, o ano depois, convocar essa Assembleia dos Estados Gerais. Só que como é que funcionava essa Assembleia dos Estados Gerais? Haveria uma votação na França. Cada estado elegeria os seus representantes. Deu para entender isso? Quando foi feita essa campanha para votação, a burguesia já começa a dizer assim, ó, a gente vai para a Assembleia, mas quando chegar lá, a gente não vai aceitar essa votação aí não. A gente é a maioria, a gente tem que ter mais voto. Por que um voto por estado se a gente é a maioria? Então percebam, essa Assembleia iria acontecer. Só que a burguesia já foi preparada para resistir. Deu para entender? A eleição foi feita e chegou o ano e o dia em que a Assembleia dos Estados Gerais iria se reunir. O rei ao centro, membros do primeiro, segundo e terceiro estado. O terceiro estado, obviamente, a maioria, correto? Primeira discussão. Qual vai ser o critério de votação?
O clero e a nobreza disseram, vamos seguir a tradição. Qual que é a tradição? Um voto por estado. Essa é a tradição. E aí o que o terceiro estado disse? Não, nós vamos aceitar isso não. Nós queremos, na verdade, não um voto por estado, um voto por cabeça. Nós somos a maioria. Então, um voto por representante e não um voto por estado. Percebam a briga disso. Se fosse seguida a tradição, o primeiro e segundo estado estariam em vantagem. Não estaria em vantagem? Mas um voto por cabeça, quem estaria agora em vantagem? O terceiro? O pau fechou, velho. O pau fechou de um jeito maluco, que não teve jeito. Pergunta, se há esse impasse, quem é a pessoa que bate o martelo e decide assim, vai ser de um jeito ou de outro? Quem é a pessoa? Quem é? É o rei. E o rei tomou uma decisão. Qual foi a decisão que o rei tomou nesse momento? Um voto por estado. O rei ficou do lado do clero e da nobreza. E aí o que? Mas aí começa a revolução, por quê, Clara? Pela primeira vez, gente, o rei não era tido como se fosse um representante de Deus. O terceiro estado olhou assim e falou assim, não, o senhor pode ser rei, mas a gente não vai aceitar isso. Nós não aceitamos. E aí começou uma revolta. E aí o terceiro estado fez mais do que isso. A partir desse momento, nós vamos escrever uma constituição para a França. Gente, o que é uma constituição? São as principais leis de um país, correto? Entendam o que eu vou dizer para vocês. A França não era uma monarquia absolutista? O rei era a lei. O absolutismo é isso, que o rei fala é a lei, não é isso? Quando o terceiro estado fala assim, nós vamos escrever uma constituição, ele está dizendo o seguinte para o rei, nós vamos escrever uma lei que você, rei, vai ter que obedecer agora. Em outras palavras, nós vamos escrever uma lei para acabar com o absolutismo. Vocês entenderam isso? Qual foi a reação do primeiro, do segundo estado e do rei? Eles se retiraram da sala, se retiraram. E o terceiro estado falou assim, nós só vamos sair daqui com uma constituição escrita. Nesse momento, meus amigos, o que o rei mandou fazer? A guarda cercar o palácio de Versalhes para entrar e fazer o que com os representantes do terceiro estado? Só que quando a notícia de que o palácio estava cercado se espalhou, é como se uma panela de pressão explodisse. A França explodiu. Camponeses se revoltaram. Sans-culottes se revoltaram. Começaram a queimar a igreja. Começaram a entrar em palácio de nobre, cortar a cabeça. Sabe uma coisa que eles fizeram muito nessa época? Eles entravam no palácio, eles iam nos papéis onde estavam registradas as dívidas dos camponeses e queimava tudo. Eles começaram a degolar padres. É como se a França, meus amigos, ela explodisse. O que o rei percebeu? Que ele não tinha força para deter aquela onda. É o começo da Revolução Francesa. Alguma dúvida, senhores? Com isso... Então a Revolução Francesa começou quando o terceiro estado se revoltou por conta que... Eu não vou saber explicar. O terceiro estado se revoltou tentando impor uma constituição ao próprio rei da França. Tá. O terceiro estado desafiou o próprio rei e o próprio primeiro e segundo estado. Próxima hora eu continuo. Muito obrigado, senhor. Vocês entenderam? Sim. O bicho vai pegar agora. Agora o bicho vai pegar. Nossa, vai ser novela das 5. Novela das 5. Ah, legal.